Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Começa agora o programa De Todo o Coração. O programa feito para você, com muita fé, também com muito amor, mas um programa especialíssimo neste tempo da Quaresma, em que meditamos a palavra de Deus para que ela seja aquilo que já nos diz o Salmo 118, para que seja luz em nossa vida e em nossos caminhos. Ainda mais nesse tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de mudança de vida, tempo de oração mais intensa, tempo de jejum, para domesticar, para dominar os nossos desejos e nossos instintos. E também o tempo da caridade, para que ponhamos fim a todo tipo de divisão, de inimizade. Por isso a campanha da fraternidade com o tema A Amizade Social. Somos todos irmãos e não temos motivos para sermos inimigos. Podemos não ser amigos, mas não podemos ser inimigos. Devemos, sim, viver e conviver como irmãos. Pois bem, estamos chegando ao segundo domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho, naturalmente, pelo ano B, é o do evangelista São Marcos. E nós, quase sempre, no segundo domingo, lemos, proclamamos o Evangelho da Transfiguração de Jesus. Um Evangelho muito bonito, porque nos fala, primeiramente, da glória de Deus, mas também da glória que passa pela cruz. E é deste modo que nós vamos, então, meditar o Evangelho da Transfiguração, segundo o evangelista São Marcos, no capítulo 9, versículos 2 a 10. Pois bem, se diz que Jesus tomou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, também chamados pelo próprio João como os discípulos amados. Vejam só, entre 12, Jesus escolhe 3. É sempre Deus que chama, é sempre Jesus que escolhe. Não há motivos para ter ciúmes, para ficar com inveja do outro. Se os 12, os 9 tivessem ficado com ciúme, com inveja de Pedro, de Tiago e de João, o colégio apostólico já estaria em si mesmo dividido. Mas Jesus os chama sozinhos, a um lugar à parte, isto é, apartados, e a palavra consagrado quer dizer exatamente isso, aquele que está apartado do mundo para ficar dedicado às coisas de Deus. Quando Jesus chama aqueles 3 discípulos a um lugar à parte, ele os aparta do mundo, da sua própria realidade, para algum momento de intimidade, algum momento a sós com ele. E esse lugar à parte é uma alta montanha. Nós vamos também meditar o significado da montanha. Para São Marcos, a transfiguração é uma epifania, isto é uma manifestação da divindade, Deus que se revela, Deus que se manifesta. E essa epifania, vejam só que interessante. No programa passado, sobre o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, eu lhes dizia que o demônio não tinha consciência da divindade de Jesus. Por isso ele o tentou. E Deus não cai em tentação. Somos nós que caímos. Deus é perfeito, Deus é onipotente. Deus jamais poderia cair numa tentação do demônio. Mas o demônio não tinha ou não tem essa consciência de que Jesus é Deus. A divindade muitas vezes está oculta na pessoa de Jesus. Por exemplo, na cruz. Na cruz, e nós cantamos isso
no Adoro-te Devote, Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, numa das estrofes, nós cantamos: na cruz se esconde a tua divindade, na Eucaristia se esconde a tua humanidade. Já pararam para pensar isso? Não é apenas um jogo. Na cruz, quando Jesus está ali, sofrendo, derramando sangue, oferecido como vítima por nossos pecados, ali quase que não aparece um Deus. Na Eucaristia é o contrário. Na Eucaristia, quando o sacerdote ergue a hóstia consagrada, nós pensamos e encontramos ali Deus. E, no entanto, a humanidade de Jesus também parece ali escondida. Pois bem, é a manifestação da divindade de Jesus. Os apóstolos, endurecidos por uma falsa concepção de Jesus, não deram ouvidos à sua voz. Por isso, nós devemos ser vigilantes para que jamais nos aconteça a mesma coisa. Vejam que o Evangelho termina com uma voz dizendo lá do alto da nuvem: este é o meu Filho bem-amado, escutai o que ele diz. Quantas vezes, mas quantas vezes em nossa vida nós fazemos ouvidos de mercador, ouvidos moucos, ouvidos surdos, para não escutar a voz que vem de Deus. Para que exemplo maior agora no Carnaval? Pois bem, no Monte Tabor, naquele monte que significa o lugar onde todo ser humano deve subir, o lugar do encontro com Deus, o lugar alto. Monte hoje, montanha hoje é o altar. Quando a gente sobe no mínimo 3 degraus, não para que o padre esteja num palco, ali não é teatro, ali não é um tablado, ali não é de forma alguma um palco cênico. Ali é de fato um lugar alto, uma montanha, um altar. É o monte que todo ser humano deve subir. Por sua vez, existe também a nuvem. Dali de uma nuvem os encobriu com sua sombra. A nuvem significa o elemento da natureza que do céu abrange todo lugar. De todo lugar da terra se vê uma nuvem, mas ela mostra o céu e algumas vezes ela também esconde o céu. Assim a nuvem simboliza Deus, Deus que se revela, mas é também um Deus escondido. Naquele monte chamado de Monte Tabor, a glória de Deus é manifestada aos 3 apóstolos. É o espelho da glória eterna que Jesus sempre possuiu. A montanha, o Monte Tabor, nada mais é do que isso. Um espelho da glória futura que nos espera. E ali, naquela montanha, no Monte Tabor, Deus apresenta o seu próprio Filho e recomenda-nos: escutai-o, escutem o que ele tem a dizer. A gente sabe, a gente ouve tanto o Evangelho, nós escutamos tantos sermões, tantas homilias, mas como nós somos lentos para crer e muito mais vagarosos ainda para nos converter, para conformar a nossa vida à palavra de Deus. É muito interessante que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, sobre essa revelação do Filho de Deus, a manifestação da divindade de Jesus Cristo, São Paulo diz uma expressão tão bonita: olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, o que Deus preparou para os seus eleitos. Aparecem ali naquele momento Moisés e Elias. Moisés, o maior legislador do Antigo Testamento, isto é, legislador aquele que tem as tábuas da lei, que recebe a lei de Deus. E Elias, o mais santo entre todos os profetas, aquele que não morreu,
que foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Que cena bonita! Mas, ao mesmo tempo, Cristo o supera. Tanto assim que em alguma outra passagem do Evangelho, Jesus diz: e aqui está quem é maior do que Moisés e Elias. Isto porque Jesus é Deus. Ele é o Filho muito amado. A mesma expressão que Deus diz a respeito do seu Filho na ocasião do batismo por João Batista no Rio Jordão. Pedro fica tão encantado com aquela situação, com a glória de Deus, que ele faz uma proposta tão bonita. Todos nós queríamos, na verdade, pedir isso a Jesus. Mestre, é tão bom estarmos aqui. Vamos prolongar, vamos fazer 3 tendas. Mas tenda é lugar do provisório, para dizer que é apenas uma antecipação da glória futura. Uma glória futura que passa pela cruz. Por isso Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. Ele vai ser levado pelos anciãos, ser julgado pelos sumos sacerdotes, porque a cruz, o sofrimento, é caminho para a glória. A força desta caminhada é o amor. Então ouçamos o que Jesus tem a nos dizer. E ouvi-lo significa descer da montanha e ainda ter que suportar a ambiguidade da vida. Nesta vida, queridos irmãos e irmãs, crer é mais importante do que ver, pois a transfiguração não é convite na transformação da veste, que parece resplandecente. A transfiguração consiste na pessoa estar aberta em seu íntimo, em seu coração, para o mistério de Deus que se apresenta e que se revela. É isto. Meditemos, aprofundemos, seja neste final de semana, o segundo do tempo da Quaresma, seja também ao longo desta segunda semana quaresmal. Agora eu quero chamar o intervalo e logo em seguida voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Uma novidade hoje no programa De Todo o Coração nesta quaresma, o quadro Fala Igreja, com o padre Diaclésio, que é o coordenador de pastoral da nossa diocese. E ele também vai lhes trazer uma novidade e um convite. Fala Igreja! Nós teremos agora um encontro marcado todas as semanas também aqui, para partilharmos daquilo que a Diocese de Caruaru vai experimentar, de encontros, eventos. Será um espaço nosso para partilharmos das nossas experiências pastorais. E agora, desde já, eu tenho um convite para você. No próximo dia 3 de março, a Diocese de Caruaru estará promovendo a segunda Caminhada do Perdão, aqui na cidade de Caruaru. Nós nos encontraremos a partir das 2h da tarde, lá na Praça Dom Vital, na Praça do Convento. Teremos a celebração penitencial, um momento de interiorização, um momento de oração e depois nós teremos o atendimento das confissões pelos padres aqui da nossa diocese. Logo que concluirmos o atendimento de confissões, nós nos reuniremos para caminharmos. Somos peregrinos e teremos um destino, o Monte Bom Jesus, que sinalizará esse destino maior que é o céu, o alto. Caminharemos a partir das 5h da tarde. E lá no alto do monte, nós teremos a Santa Missa presidida pelo nosso bispo Dom José Rui. Vai ser uma alegria ter você conosco. É um tempo de misericórdia que se abre para o nosso território diocesano. Aqui também nós conversaremos sobre aquilo que está acontecendo nas paróquias. Grupos, movimentos pastorais. É um espaço nosso. E nós iremos aproveitar. Que a graça do alto nos envolva e que este tempo de quaresma nos impulsione e nos leve à experiência de misericórdia e perdão. Então,
Eu te espero lá, na Praça Dom Vital, de frente ao convento, a partir das 2 horas da tarde, na segunda caminhada do perdão. E nós não podemos nos esquecer. É tempo também de gestos concretos. Portanto, nós pedimos a você que leve 1 quilo de alimento não perecível para ajudarmos aqueles mais necessitados. Vamos agora ao Padre Aloísio com a direção espiritual. E no tempo da Quaresma, esse direcionamento é muito necessário. Ouçamos as orientações, as direções que ele tem a nos dar. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar com você no programa De Todo o Coração, com Dom José Rui, com o Padre Adriano. Como é bom trilharmos esse caminho de vida interior, de vida espiritual. Nós estamos nesse itinerário espiritual chamado Quaresma. E nada mais importante do que vivermos bem a nossa Quaresma para celebrarmos a Santa Páscoa do Senhor. Por isso, eu quero meditar com você neste nosso encontro sobre um dos aspectos importantes da Quaresma, mas também da vida espiritual. Gostaria de lhes falar sobre o jejum. O valor do jejum. Na verdade, a frase que pode nortear nosso itinerário espiritual hoje é exatamente essa. Cristão, você cristão, de que vives? Certamente, ela é oriunda da palavra de Deus, do Santo Evangelho, quando o demônio, ao tentar Jesus, lhe oferece pão, ou a tentação de transformar a pedra em pão, e Jesus responde: o homem não vive somente de pão. De que você vive? É esse tempo necessário para começarmos a discernir ou a verificar com o jejum o que tem alimentado a nossa vida. Nós somos nutridos por que tipo de alimento? Somos nutridos pelas pessoas, a presença de pessoas, os afetos. Somos nutridos pelo consumismo. Somos nutridos pelos gestos. Somos nutridos por palavras de outros e tantas pessoas. Somos nutridos pelo alimento do dia a dia. O que tem nutrido a nossa vida? Quando fazemos jejum, estamos não somente fazendo a oração corpórea, mas estamos também disciplinando a nossa oralidade, disciplinando aquilo que comemos, que desperta os nossos desejos e também as nossas paixões. O jejum é, portanto, a disciplina da nossa oralidade, dos nossos desejos, da nossa boca. É o jejum também a disciplina ou ascese das nossas atitudes. Tantas e muitas vezes nós acabamos esquecendo a prática do jejum e vamos seguindo desenfreadamente o ritmo do mundo, que é nos dar e provocar para o consumo, o gasto, para nos nutrirmos de todos os desejos e deixarmos a nossa alma insatisfeita, pesada. O jejum faz-nos pensar de que nós vivemos. Vivemos da palavra de Deus, vivemos da fé, vivemos da caridade, vivemos da misericórdia, ou vivemos de outras coisas, outros modos. Ainda, o jejum nos faz perceber para onde estamos ordenando nossos desejos, nossos apetites. É bem verdade que para fazermos uma boa avaliação disso, é necessário conhecer que na tradição da Igreja, já desde o Antigo Testamento,
O povo de Israel fazia jejum. Foi essa leitura que escutamos na quarta-feira de cinzas, o jejum que agrada a Deus. Depois, Jesus confirma esse jejum. Aliás, fala até aos discípulos que há espécie de demônios que só saem com jejum e oração. O jejum também foi abraçado pela comunidade apostólica, pelos apóstolos. E a tradição da igreja confirma isso nos nossos mandamentos, no nosso modo de viver a nossa fé. De modo que não é apenas uma renúncia de algo que nós nos alimentamos por questões estéticas. Hoje, a tendência a vida ser levado de modo conduzido pela estética pode confundir, mas o jejum é uma oração. É uma oração e por isso é tão importante conhecermos alguns tipos de jejum que nos orienta a Santa Igreja. Primeiro, o jejum total, aquele jejum inteiro em que renunciamos a qualquer comida e bebida para nos voltarmos em Deus à oração. Existe a abstinência de carnes, que se dá às sextas-feiras e também na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, abstinência de carne. Existe aquele jejum que podemos fazer com alimentos vegetais, apenas com alimentos vegetais. Existe também o alimento ou o jejum a pão e água, que também é uma prática muito conhecida entre os cristãos. Mas por que fazer jejum? Porque precisamos e necessitamos educar nossos desejos. O jejum nos faz educar o desejo, mas também nos coloca numa atitude de reconhecer quem somos, para sabermos de que vivemos. Podemos querer viver de diversas coisas, ou fazer da nossa vida diversas coisas. Mas o jejum nos faz perceber que não é o tudo que fazemos, mas é a fonte que buscamos, que pode nutrir verdadeiramente o nosso coração, que pode nos levar a uma vida de oração, que pode nos levar à santidade, que pode nos levar ao bem. Quem sabe, nessa quaresma, você possa exercitar melhor o jejum e rezar, disciplinando os seus desejos, disciplinando o seu corpo, mas também disciplinando a sua alma. Deus abençoe você. Continuemos a meditação litúrgica sobre o tempo da quaresma. E o Padre Adriano Davi tem muito a nos ensinar, a partilhar conosco a respeito da liturgia quaresmal. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Que todos os sábados liga a sua TV ou vê na internet o nosso programa este que nos conduz de todo o coração ao mistério de Deus, ao coração de Deus. Esse nosso bloco é o bloco sobre a Sagrada Liturgia. E como eu disse a você sábado passado, nós estamos em plena quaresma. Estamos adentrando, concluindo a primeira semana para iniciarmos a segunda semana da quaresma. E nós podemos perceber nesta primeira semana, você que participou da Eucaristia, você que participou da celebração da Santa Missa na sua paróquia, na sua comunidade, Jesus que vai ao deserto. Jesus que nos convida ao deserto. Convida-nos a entrar neste caminho árduo de penitência, de jejum, de oração, da prática da caridade, para nos encaminhar para a Páscoa. É sempre assim. A quaresma, ela tem sentido de ser, de existir, se nos conduz à Páscoa. A gente faz quaresma para celebrar bem o tríduo pascal, para celebrar bem
a Páscoa do Senhor. Amanhã, hoje à noite, amanhã, no segundo domingo da Quaresma, iniciando a segunda semana, nós iremos nos deparar com o Evangelho da Transfiguração. A liturgia vai justamente nos chamar a passar da cruz à glória. Se a gente rezou domingo passado, no primeiro domingo da Quaresma, a oração da coleta, rezava justamente pedindo a Deus o progredir, crescer no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder a este mesmo Jesus, a este mesmo Cristo, por uma vida santa. Ou seja, primeiro domingo já nos disse, é progressivo, é um caminho que nós vamos crescendo todos os dias. Agora, na segunda semana, olhando Jesus transfigurado, nós iremos justamente pedir que esse Senhor purifique os nossos olhos para que a gente possa ver a glória. Novamente, falar de purificação, novamente falar de caminho, novamente falar de crescimento. Para que, purificando o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Veja, amado irmão, amada irmã, esses 2 primeiros domingos da Quaresma já dizem para a gente o fio condutor de toda a Quaresma. Deserto, tentação, transfiguração. Será sempre assim, toda a Quaresma. A cruz leva à glória. Devemos passar pela cruz para chegarmos à glória. O caminho quaresmal vai ser sempre um caminho de Páscoa. A cruz vai estar sempre associada à glória, a glória vai estar sempre associada à cruz. Pela paixão e cruz, nós chegaremos à glória da ressurreição. É isso que nós iremos rezar no prefácio da missa deste segundo domingo da Quaresma. Passando pela cruz, nós iremos alcançar a ressurreição. Toda a Quaresma, todo o caminho quaresmal devem estar iluminados por esses 2 domingos, por esses 2 evangelhos. Por isso não muda. O evangelho do ano do 3º, 4º e 5º domingo da Quaresma varia, dependendo do ano litúrgico, A, B ou C. Mas desses 2 primeiros domingos da Quaresma não muda. Serão sempre as tentações de Jesus e a transfiguração no Monte Tabor. Justamente, dizer novamente, toda a Quaresma deve ser já a Páscoa. Toda a Quaresma deve ser já uma tomada de consciência que pela cruz a gente chega à glória da ressurreição. Toda a Quaresma já é um anúncio. É como se, em outras palavras, a gente pudesse dizer, fica tranquilo, permanece, seja fiel na sua penitência, seja fiel na sua cruz, seja fiel neste deserto, neste itinerário quaresmal, que outro caminho você não terá senão Páscoa, senão ressurreição, senão transfiguração de coração. Nós iremos cantar ou rezar no próximo domingo, no segundo domingo da Quaresma, na antífona de comunhão, justamente aquilo que a gente escutou no Evangelho. Este é o meu Filho amado, escutai-o. É o Filho amado que se faz Páscoa, é o Filho amado que se faz Eucaristia, é o Filho amado que se faz alimento e nos fortalece na nossa caminhada rumo à Páscoa, na nossa caminhada rumo à glória. Por fim, a oração pós-comunhão, nós iremos rezar da seguinte forma. Nós comungamos, Senhor, o mistério da vossa glória. E nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar dos bens do céu, participar das coisas do céu. Veja como é bonito. Nós iremos escutar o Evangelho da Transfiguração, nós iremos enxergar com os olhos, com o coração, Jesus que se transfigura, depois que Jesus fala da sua paixão, da sua morte,
depois do anúncio da sua paixão, ele se transfigura, como se ele dissesse: permanece, que você vai experimentar a glória. Durante a comunhão, enquanto a gente está em processo, enquanto a gente está caminhando rumo ao altar para comungar, para receber Jesus vivo, presente na Eucaristia, a gente está recordando este Evangelho. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. E a gente conclui o nosso momento de comunhão dizendo justamente isso. Comungamos, Senhor, o mistério da vossa glória. Entramos de coração, de vida, no mistério da vossa glória. E nós iremos nos empenhar durante toda essa quaresma em render-vos graças, para que a gente possa experimentar, e já que estamos experimentando, as coisas do céu. Uma boa quaresma, um bom caminho quaresmal, um bom segundo domingo da quaresma, segunda semana da quaresma. Semana esta da transfiguração. Semana esta que o Senhor revela a todos nós a sua glória, que é o nosso ponto de chegada depois da cruz. Não existe glória sem cruz, não existe cruz sem glória. Deus abençoe o teu sábado, um bom domingo, uma boa celebração. O Senhor possa realmente nos dar a graça de vivermos bem esse tempo quaresmal, esse tempo de penitência. Terminamos assim o programa de todo o coração. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta provocadora, desafiadora. Você já escolheu, você já identificou, melhor dizendo, já tomou consciência daquele pecado que você deseja deixá-lo, deixar de lado, mudar de vida? Olha, não adianta escolher vários pecados. Muitos pecados todos nós temos. Escolha um e trabalhe nele. Diga: esse ano, nesta quaresma, eu vou mudar este pecado. Este pecado aqui eu vou trabalhar para deixá-lo de lado. Escolha também, por sua vez, uma oração. A oração que você vai rezar durante esse tempo quaresmal, para que ela seja uma oração intensa, de manhã, de tarde, de noite, todo instante da sua vida. Como também a penitência. Você escolheu qual é a sua penitência nesta quaresma, aquilo que você gosta, que você desfruta todos os dias e você quer deixar de lado como uma expressão de adestramento dos seus desejos, dos seus instintos, dos seus sentimentos? Pois bem, com essas 3 perguntas, eu quero concluir o programa de todo o coração pedindo a Deus que o abençoe e lhe conceda a sua graça, a graça da conversão para uma vida autenticamente cristã. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e um abençoado final de semana. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo coração. A igreja em seu lar.